Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de receber duas empresárias, duas empreendedoras que não são de Caruaru, mas vieram investir em nossa cidade. E queria que elas se apresentassem. Eu estou recebendo a Amanda Souza e tem gestão na sua formação e vem um projeto, uma empresa nacionalmente conhecida, e estou recebendo Fernanda, fisiodermato, e também faz parte dessa empresa. Então, elas vão me contar a escolha de Caruaru. Amanda, com você, por que Caruaru para você colocar uma empresa? Caruaru é uma cidade encantadora. E no processo que eu decidi empreender e escolher o local para empreender, eu fiz essa pesquisa sobre Caruaru e me apaixonei pela cidade. A gente vê muito potencial aqui, acreditamos no crescimento econômico que a cidade já vem ganhando e por que não trazer a Laser Co Caruaru para Caruaru? É verdade. E a cidade abraça, não é isso, Abraça, Fernanda? com Ela certeza. tem essa sensação de receber bem quem é de fora. Com certeza. A cidade abraça, né? E a gente é muito bem recebido, é uma cidade acolhedora, é bem Com bacana, muito com potencial, né? muito potencial. Ô, Fernanda, a empresa, o ramo da estética, ele vem evoluindo no mundo. Não é só em Caruaru, não, mas é no mundo. Essa pesquisa de mercado que vocês fizeram acontece também pelo próprio negócio da beleza. Você enxerga, ele já chegou no topo, ele já. A pergunta, as duas podem responder. É um bate-papo. Já chegou no topo, sabe, Amanda? Não chegou, ainda tem potencial. Como é que vocês veem o mercado da beleza, da estética? Então, é um ramo que está se desenvolvendo muito rapidamente. E também existe um crescimento aí, né, dessa área que todo mundo quer se cuidar. Né? Sim. Então, a gente vê que existe uma projeção de crescimento sempre nessa área. Então, acho que a Amanda pode complementar também. Sim, É sim, isso, Amanda. concordo plenamente com É só tudo. a pessoa física estar mais bonita ou é um mercado farmacêutico de equipamentos, de tudo evolui? Ou o novo modelo da sociedade é muito imagético? Por onde você conduz o argumento desse crescimento? A estética já virou um mercado. E é um Sim, mercado que está muito em evidência. Comparando com uma farmácia, comparando com outro ramo aí do empreendedorismo. A estética envolve muito a autoestima das pessoas. Então, as pessoas acreditam que se cuidar, elevar a sua autoestima, é um momento assim especial e um momento assim que você se sente importante. Uma verdade. frase que eu gosto muito de Sim. falar é que hoje em dia a idade tem que ser só um número e não uma aparência, Claro, né? eu sou o resultado disso. Maravilhosa. Eu sou o resultado disso. Eu acho que mais também é a questão da capacidade de trabalho. A gente está trabalhando por muito mais tempo. Então, a mulher está inserida, e o homem também, porque a estética é para ambos, no Isso. mercado há muito mais tempo. Então, você precisa estar bem também. A competição é muito grande. A gente trabalha hoje com imagem, Isso. muito imagético o mundo. Então, você precisa se sentir bem. Mas tem um outro lado do cuidado de você. Qual é essa linha e você analisa entre uma estética e cuida e uma estética e deforma? Porque tem excessos. Exato. Exato, exatamente. Foi até legal você tocar nesse ponto aqui com a gente hoje, porque a gente acredita muito na naturalidade da estética. A gente imagina que um paciente, um cliente, quando vai lá na nossa clínica, ele já vai com esse receio. Quais são as contraindicações? Qual é o pós? Posso ter algum tipo aí de restrição? Trabalhamos com laser, lá na Laser e Caruaru. Certo. Então, é um tratamento que não é invasivo, dá aquele aspecto natural na pele e aquela longevidade na pele que todo mundo gostaria.
Então, a gente foca muito que não trabalhamos com injetáveis e não tem esse risco tão grande, assim, Certo. de deixar a pessoa deformada. Né? Deformada, é. Deformada. Porque a estética, ela contribui, mas ela em excesso, por, por posicionamentos até pessoais, e cada um. Mas esse cuidado é importante do profissional também. Quais são, na laser, quais são os procedimentos, qual é a atuação? Falem desse mercado. Perfeito. Como a Amanda falou, a gente trata muito da naturalidade, né, do nosso cliente. Certo. Então, a gente avalia minuciosamente o paciente como um todo, tá? Para a gente poder alinhar as expectativas, porque tem muita gente com distorção de imagem. É isso. Então, isso realmente, a gente alinha muito essa expectativa do que a gente vai proporcionar. Como a gente trata muito a naturalidade, né? Então, isso na avaliação que a gente faz com o cliente em clínica, né? Na cabine de atendimento. Então, a gente precisa alinhar isso, porque eles criam uma expectativa gigantesca, né? Por conta dessa distorção de imagem. Não é por aí, assim vai ficar distorcido, né? E o que é que a gente faz lá na Laser Co Caruaru? Aonde está situada? No bairro de Maurício de Nassau, certo. na rua Professor José Leão, 448. Certo. Já morei nessa rua. Há muitos anos, mais de 30. É maravilhoso. Eu conheço a região. E aí, lá a gente vai desde uma hidratação labial a laser, até procedimentos para flacidez, lipo de papada, tratamento de micose de unha, tudo com laser e ultrassom microfocado. É bem interessante os tratamentos. Vamos conhecer, mulherada, porque é mais uma empresa, mais procedimentos para a gente manter a qualidade de vida e manter uma estética boa para o dia a dia. E assim, a Laser Co ela veio para popularizar os procedimentos a laser, que antes era muito restrito no meio médico, né? O custo também era muito alto para esses tipos de procedimento. Então, a Laser Co veio para popularizar esses tipos de tratamento a laser. Certo. Ela não é invasiva, né? Isso. Os procedimentos, ou eles são invasivos, né? Ou eles são da farmacologia, né? Isso. Drenagens, máquinas. Então, a ciência da saúde ela vem evoluindo muito com esse. E o laser é um desses equipamentos, né? Isso. E vem contribuindo. Isso. Está sempre em evolução, mas a gente está sempre com a alta tecnologia na clínica, né? Para proporcionar todos esses benefícios para a nossa pele. Mas vamos conhecer mais vocês duas. Amanda, lá atrás, com 16 anos, você já imaginava ser empresária? Como é que você seguiu esse rumo de empresária? Antes, qual a tua trajetória? Como te fez chegar aí? Contar um pouquinho da minha história. Eu falo que é uma história de superação. Certo. Superação e por trás de muitos sonhos também. Eu sou da área financeira, trabalhei durante 9 anos em um grande banco aí brasileiro. Mas durante esse período eu sempre dizia que queria empreender. Mas eu sabia que naquela época, naquele momento, eu ainda não estava tão madura, né? E eu tenho uma família totalmente empreendedora também. Isso ajuda bastante, porque ela veia de empreendedorismo, né? Sim, aquela veia, aquele sonho, mas eu sabia que ainda não era o momento, né? Então, foi aí que, em 2024, eu conheci a Laser Co. E aí eles me ofereceram a capacidade, né, a oportunidade de abrir uma franquia. Pesquisei muito sobre essa área. Ser franqueada é bom. Tem desafios. Tem muitos desafios. Já recebi muitas amigas empresárias e a gente sabe o quanto é desafio. É desafio. São noites sem sono. Mas faz parte do processo, faz parte. Você abrir um negócio, tudo no início, você trata como se fosse um bebê. E aquele bebê precisa de cuidado. E noites cuidando desse bebê, né? Mas depois ele vai amadurecendo, vai crescendo e a gente consegue ficar mais leve. É isso. E você? Sempre foi da área de fisioterapia? Sempre gostou de se eu vou para a área de saúde?
Então, quando eu já entrei na faculdade, foi no pensamento mesmo da área de estética, que eu sou apaixonada. Ah, e E bom. aí, desde a faculdade, já me ingressei em projetos na faculdade, né, baseado nesse nicho, né, nessa área. Certo. E aí, sou encantada. Estou bem suspeita, né, para falar. E você vê quanto é importante a união de vocês duas. Eu conheço várias fisioterapeutas, excelentes profissionais, mas que não conseguem colocar uma clínica, porque gestão é outra coisa. Não é verdade? Então, quando você alinha a gestão, uma técnica, o trabalho, isso é muito bom. E eu vi vários profissionais, os da área de saúde, medicina, tendo dificuldade em gestão. Porque gestão é difícil. Não é só a gestão interna, né, Amanda? É entender o mercado. Muitas vezes a empresária fica tão preocupada com o seu ambiente interno e esquece que tem um mercado para estar inserida. Ele precisa de cuidado, de análise o tempo todo. Isso, e eu reforço muito que é uma equipe, né? É. E um complementa o outro. Então, É verdade. E trabalhar hoje com pessoas é muito difícil. sim. Bem difícil. Eu conversando com os empresários, hoje a maior dor é mão de obra. Mão de obra hoje está entre as maiores dores de empreender, porque cada dia a sociedade está mais complexa nas suas escolhas, nos seus comportamentos. Falar em sociedade, em comportamento, e a gente sabe que são 6 gerações convivendo hoje. O seu cliente é mais jovem, como é o nicho do seu cliente? Ou não tem ainda o perfil? Temos um perfil Sim. e trabalhamos com um perfil bem comprido. Então, lá é possível, a partir dos 14 anos, ser nosso paciente. Sim. E a gente estende a idade até os 65 anos. Trabalhamos com mais de 20 procedimentos estéticos a laser. Mais de 20. Exato. Quais os mais procurados? Depilação. Sim. Temos tratamentos faciais a laser, né, Fernanda? Rejuvenescimento, clareamento de manchas. Isso é muito bom. Melasma, que é bem procurado também. Melasma, principalmente depois do verão. E chegou a melhor época, né, para fazer os tratamentos faciais, que agora é o mês de junho, né? Estamos por na conta melhor dos raios, enfim. E é bem mais procurado nessa época mesmo. verdade. E também estímulo de colágeno, para deixar a pele mais firme, né? O estímulo hoje, eu acho que facilita muito, até porque não tem tanta intervenção, né? Você está Isso. tratando a pele, Isso. né? E como foi, como você enxerga o mercado da estética em Caruaru? Além desse estudo, teve alguém e você conversou, se inseriu através de alguém? Ou foi escolha lá? Eu sou de São Paulo, vou para Caruaru. Como foi essa busca? O processo, o né? processo. Foi um processo leve, mas eu te falo que foi demorado. Não, isso ainda não, Amanda, para estudar tudo. Sim, bem demorado. O que facilitou é que eu tenho família aqui na região. Ótimo. Então, sempre tive essa vontade de me aproximar, voltar a morar, né, perto da minha família. E aí me apareceu essa oportunidade de abrir uma franquia. E aí eu pensei, por que não Pernambuco? Certo. Então, eu segui essa linha de raciocínio, mas aí eu fui fazendo a pesquisa das cidades. Certo. Me apaixonei pela história de Caruaru. Tem um polo econômico muito Muito bom, forte. muito forte. A gente faz parte do mesmo jeito que tem um Grande Recife, Recife é o centro do Grande Recife, da região metropolitana, a gente aí para as cidades, e são circunvizinhas. Nós somos o segundo polo de saúde do Estado, nós somos o segundo polo educacional do Estado, então isso fortalece muito. E outra coisa boa, geograficamente, as cidades são muito próximas, então é mais fácil a locomoção. Então, muita gente prefere vir aí do que ir para Recife, onde hoje a gente consegue ter clínicas como a de vocês. Com certeza. E Caruaru tem mais a crescer, né? Tem. Muito mais. E foi essa linha de raciocínio que eu segui. A Lasericô também está em processo de crescimento. Ótimo. Então, eu juntei as duas ideias. Uma cidade que está crescendo, uma rede que também quer crescer, por que não trabalharem juntas? Então, eu segui essa Já foram linha. conhecer o São João?
Já. Ah, Estamos encantadas, né, Fernanda? Esse é meu primeiro São João. Realmente, São Paulo é totalmente é diferente. totalmente Totalmente diferente. É Tô outra apaixonada. lógica. Outra lógica, sim, Outra outra lógica. lógica. Mas a daqui é a Em melhor. termos de Nordeste, eu brinco. E Recife lembra um pouco São Paulo. E Salvador, eu gosto muito também. Lembra um pouco o Rio. É é, mais levinho, as coisas são mais levadas com uma leveza maior. Mas Caruaru tem um jeitinho diferente, né? A gente é muito amostrado, a gente chama o país de Caruaru. Vê? O país O país de Caruaru, o país Caruaru. Caruaru. E é uma cidade acolhedora. Eu vim com aquele pensamento, tô mudando completamente de estado e de cultura. Estado, cultura e a Cultura coragem, e a né? coragem, mas eu me encantei e eu te falo, não volto mais para São Paulo. Ai, e bom, eu acho que a gente precisa de algumas coisas para ter para tomar essa decisão. Acho que coragem nem todos têm. Coragem, essa é a definição mesmo. Coragem, o medo não pode te prender. Não. A gente sabe que vem aquela insegurança, aquele medo, aquele receio, mas isso não pode te travar. De jeito nenhum. Outra coisa também, Amanda, é que você disse, eu demorei estudando. Porque é isso, o conhecimento é a única coisa que te tira de um lugar e bota em outro. Verdade. Então, a importância do conhecimento, do dominar a informação, né? E as conexões aí. Como é que você está procurando, como é que você está participando. Eu já vou fazer um vídeo ao vivo, viu? Tem a Associação Comercial de Caruaru, ela é a maior do Norte e Nordeste. E tem lá uma área da beleza, tem câmaras da beleza, tem câmaras da Mulher Empreendedora. Então, é também um espaço de associativismo, onde você pode ter acesso a muita gente. É uma associação muito grande. É assim, ela tem 104 anos. Então, há um crescimento da cidade junto com essa associação. Eu acho que é a casa da empresária. E é uma dica. Vá lá, vá Com se associar, certeza. vamos nos encontrar Com por lá. certeza. Porque eu acho que a gente precisa estar junto com outras. E também fazem. E esse network, né? Eu Verdade. ofereço isso, a outra oferece isso, a outra oferece. É importante. E network é muito importante nesse ramo, né? É. E uma ajuda a outra, né? Uma Isso. compartilha experiência com a Isso. outra. São muitas profissionais. E esse é o lugar, é o espaço. Esse podcast mesmo, ele surgiu com essa ideia, onde a gente pudesse se posicionar no mercado enquanto mulheres de negócios para vender, para fazer network e para fornecer, para comprar também da outra. E isso é muito bom. Bacana. Com certeza vou conhecer. Eu Vá. ainda estou no processo de conhecer Caruaru, mas a cada. Tá, quanto tempo? 8 meses. 8 meses, 8 meses em Tá Caruaru. quase nascendo, 9 Quase. meses. Um bebezinho em formação. É. Já sabemos até o sexo do bebê, né? Mas tá para nascer. E é isso que está acontecendo na Laser de Caruaru. É um bebê mesmo que está crescendo. verdade. A gente está conseguindo cliente, ser conhecido na cidade, mas a gente sabe que dá para ser mais conhecido ainda, né, Fernanda? Com certeza. Não, tem muito para conhecer. A cidade é muito grande, fora as cidades circunvizinhas Isso. também. E vocês devem entrar e estender toda essa comunicação. Eu acho que assim, a comunicação ela é bem direcionada, bem colocada, e vocês têm apoio, e isso vai acontecer. Qual é a expectativa sua de crescimento? Por que eu digo isso? Vou dar uma fundamentada nessa. Toda empresa ela tem um tempo de maturidade. E pode durar 2, 3, 5 anos. Vai depender muito do tamanho do empreendimento e de tudo que de novo envolve. Então, muita gente fica muito preocupada e ainda não chegou o limite de maturidade. A tua expectativa para o empreendimento ficar maduro, conhecido, estar no equilíbrio financeiro, é de quanto tempo? Na média, a gente fala muito que é o período de 1 ano, né?
Mas a gente sabe que na prática... Na prática é não, totalmente totalmente diferente. diferente. Claro que a gente quer esse tempo Sim, curto, claro, claro. com certeza. Tem empreendimentos que duram 2 anos, vai depender muito. Tem outros que são 5, a depender do tamanho, né? Eu estava conversando com um empreendedor da construção civil e ele tem um prédio imenso e a maturidade do prédio foi 5 anos. Quer dizer, vai depender muito. Depois de 5 anos, ou em total é equilíbrio de quantidade de pessoas que entram dentro do prédio. Então, saber disso já alivia um pouquinho, né? Alivia. Alivia um pouquinho, alivia. Alivia. Realmente é um processo bem comprido. A gente tenta enxugar o tempo, né? E aí a gente está tentando realmente fazer de tudo para esse tempo ser enxugado. Mas é um processo bem minucioso. É verdade, Amanda. Bem E difícil. tem uma coisa hoje, o mercado parece moda, viu? Eu vou dizer, a gente conversa. Pode ser um modismo. É a experiência. Hoje o consumidor ele é ter experiências. E eu vejo em empreendimentos ter um calendário. Feito calendário e se tem numa escola, um calendário e se tem num shopping, de comemorar todas as ativações, tudinho, para o cliente entrar ali e ter uma experiência. Vocês pensam nisso também? Porque o comportamento do consumidor mudou muito. Mudou completamente. E o consumidor está mais exigente, né? Verdade. Muito mais, mas acreditamos que o processo de construção é você saber recepcionar esse cliente, primeiro ouvir suas queixas, ouvir suas lamentações. Ele já está entrando na clínica com uma alta expectativa. Então, E ele às vezes, fazer uma experiência, não só do serviço, mas de como ele foi recebido, de como ele foi tratado, e é conversado. Eu acho que o consumidor hoje tem mais oportunidade de não fidelizar, então ele vai logo atrás de outro. E isso é um treinamento constante na equipe, né? A gente tem isso como um diferencial, a gente considera. E bom. Porque a gente preza muito pelo o bom atendimento. Né? É uma obrigação atender bem, mas a gente vai muito além disso. Então, a gente preza muito pelo bom atendimento, pelo acolhimento do cliente. É muito importante, isso é um dos nossos diferenciais. É importante. Hoje eles percebem isso. Tem consumidor, quando já chega num ambiente de compra de produto, de comércio, diferente do serviço, ele sabe mais do produto e, às vezes, até o vendedor. Isso. E de serviço também, porque ele hoje tem a pesquisa na palma da mão. Verdade. Então, ele já chega ali bem informado. Isso é um diferencial, isso você precisa estar preparado. E as redes sociais, vocês usam muito para divulgar? Uma é esse trabalho de rede social. Porque hoje todo mundo está na rede. Hoje em dia, para a gente divulgar um negócio, é rede social. É o novo canal que a gente fala, né? Mais um canal aí para a gente trabalhar. Estamos bem fortemente trabalhando, sim, bem ativo nas redes sociais, Instagram. É fácil falar, gravar vídeos para vocês? Chegou um momento que a gente acostumou, né, Fernanda? A gente que não era dessa área de comunicação, né? Mas então, aprende. Hoje todo mundo é um comunicador, né? Hoje em dia, indiretamente acaba sendo, né? Sem dúvida. Então, eu já estou nesse processo, ser uma comunicadora indireta e... Pois fomos obrigadas a desenvolver essa habilidade. Sim! Olha, e eu já vi todo mundo e passa alguns... Meu Deus, eu não gostava, mas sou obrigada a fazer. Mas acaba se tornando natural, a gente já acostumou. No início é difícil. Eu também, quando vim para cá, eu achava um absurdo. E hoje é natural. Mas, assim, é importante as redes sociais, porque hoje o mundo ele é digital, o físico, um digital. E muitas vezes faz, meu Deus, essas redes sociais vão acabar. Vão não. Ela complementa, a gente está aí, olho no olho, conversando, dialogando, falando de negócios, mas a minha rede social e a de vocês está sendo trabalhada. Alguém está lendo e a gente escreve, ou vendo e a gente fala, interagindo. Quer dizer, há uma continuação. Isso. E saber um pouco disso ajuda, né? Com certeza, com certeza. E é engraçado que algumas coisas das redes sociais, como
Instagram eu não conhecia. Aí agora, trabalhando, né, com a clínica, a gente vai aprendendo. E minha irmã até brinca comigo: Amanda, você é tão nova, mas estava tão desatualizada. Agora você está se atualizando, né? Falei, sim, agora eu preciso. Agora a gente precisa. É O verdade. trabalho nos pede. O trabalho nos pede. O mercado. O mercado. O mercado nos Exato, pede, o né? mercado nos O pede. mercado tem se posicionado de uma forma bem diferente. Muito, E a totalmente. fisioterapia? Como é que você se atualiza? Como é que você enxerga hoje a fisioterapia? Porque tem as pessoas de hospital, de UTI, de recuperação, N segmentos. E a dermato não para, né? Não Fisiodermato. paramos, né? A gente está sempre se atualizando em congressos, com novas tecnologias. Todos os nossos protocolos são baseados em estudos científicos. Então, a gente não para, sempre está desenvolvendo algo novo, né? A Laser Company, ela tem uma escola, a Laser Academy, em São Paulo. É bom. Então, todos os nossos profissionais, eles são treinados lá. É bom. Né, para poder... Quantas franquias tem, Amanda? Eu já volto, viu, para você. É um bate-papo. Quantas franqueadas no Brasil? Somos em 65 unidades Então, em são todo o muitas. Brasil, mas é entre franquias e unidades próprias. Certo. É por isso e tem uma vamos dizer, uma escola. Uma escola, isso, para preparar todas as profissionais, pegarem todos os protocolos bem certinho, que é feito pelo um diretor científico, né? Sim. E aí a gente passa por esse processo. É obrigatório para poder Esse protocolo, só uma curiosidade mesmo, o protocolo ele é sempre renovado, né? Sim. Por causa das inovações que chegam no mercado. Isso. Sempre está tendo atualização, então a gente sempre baseado em estudos científicos, né? A gente traz essas novidades aí. Inclusive, aproveitando a oportunidade, Lógico. a gente tem um protocolo novo na clínica, que é o PDRN, que é um ativo extraído do DNA do salmão, que é um procedimento maravilhoso, dá um glow maravilhoso na pele. Isso está bem alto hoje no mercado da estética. Vou olhar. Vai adorar o processo. Eu adoro, eu sou suspeita para falar do que eu faço. Destacando que a Fernanda falou da Laser Academy, a gente tem um contrato de sigiloso. A gente não pode contar os protocolos novos que estamos fazendo, os estudos novos que estamos trabalhando. Inclusive, as doutoras, quando vão para São Paulo, elas assinam um termo que realmente os nossos protocolos são próprios, únicos e exclusivos. É verdade. E além do que, a concorrência é grande. Então, você investe em estudo e pesquisa. Investir em pesquisa no Brasil não é barato, até porque precisa de muito tempo de dedicação e estudo. Ou você vai deixar aberto para outra pessoa e não estudou fazer? Então, faz parte realmente do mercado e do negócio fazer isso. O que é mais difícil para você, Amanda? A gestão ou o mercado? Porque eu sou da área, por isso eu estou vendo. Eu te falo que é a gestão. Mercado, você tem aquele controle de fazer pesquisa, sempre se atualizar. A gestão, você tem pessoas que dependem de você, pessoas que você precisa desenvolver. E como você faz para deixar uma equipe engajada, como você faz uma equipe acreditar no negócio. E a Laser Co está nesse processo ainda de crescimento. Então, a gente quer uma equipe que acredite no negócio. Então, a parte de gestão é a mais difícil. Principalmente de pessoas. Pessoas. Porque a liderança e liderar equipes é um processo construtivo, né? É um processo e não se dá por causa de uma reunião, por causa de um treinamento, mas se dá todo dia. Né? Então, às vezes, você perde muito tempo ali na gestão, onde poderia estar olhando um mercado para ampliar mais clientes. Eu acho que isso aí é a graça do gestor, do empresário, que fica com esses dois olhares. Os dois olhares atentos, né? Atentos. E o mercado se atualiza sempre. No ramo da estética, mais ainda. Então, por isso que a gente tem novos protocolos, a gente consegue fazer esse lançamento aí, mas é um estudo bem minucioso. Como esse PDRN, que a Fernanda citou, é um protocolo que a gente colocou na rede em setembro. Então, é um protocolo novo, né, Fê? Mas está sendo o nosso carro-chefe lá na unidade. A divulgação. Quanto mais vocês estiverem em lugares e possam falar, divulgar,
mais oportunidade as pessoas vão sentir. Não é isso? Me diga uma coisa. Quando você pensou em empreender, Amanda, todo mundo fala de que a empresa ela passa por um processo de amadurecimento. Numa franquia, ela já vem madura, mas o mercado local onde você vai botar é preciso uma cultura local. Como é essa relação sua, franqueada, uma cultura de Caruaru, uma cultura do mercado da nossa cidade, uns perfis, com o empresário e pensou a empresa lá, essa relação, como se dá? É trabalhosa? É trabalhosa, é muito tempo de pesquisa. A gente sabe que franquia é um negócio pronto. Você realmente está comprando um nome, mas você precisa executar, né, esse nome. E amadurecer. Então, a gente... Foi um processo bem comprido, bem demorado para a gente decidir vir para Caruaru. Quanto tempo? Foram 2 anos. Olha. 2 anos pesquisando. É isso. Bem comprido mesmo, mas foi algo tão natural. Necessário, natural, leve. E Caruaru é a cidade ideal para Laser & Co. Caruaru. Olha, o nosso tempo está encerrando. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem mais focasse, Amanda, no sentido das mulheres que estão aí, focasse em 2 eixos. Primeiro, da Laser & Co., que você tem que passar a sua mensagem, e a outra, da coragem de empreender. Eu acho isso um diferencial em você. Bacana. Falar sobre a Laser & Co., sobre empreender, vou falar tudo ao mesmo tempo. Mulheres, se vocês se identificam com empreendedorismo, não tenham medo, não tenham receio. Medos vamos ter, mas não faça esse medo te travar, te prender. Então, se você tem um sonho de empreender, a dica que eu dou procure primeiro o mercado que você se identifica. Eu, por exemplo, me identifico com a estética. Então, juntei, né, os 2 fatores. O sonho de empreender, gostar de estética e aí conseguir fazer a Laser & Co. Caruaru nascer. E aí, essa é a dica que eu dou. Se você quer empreender, não tenha medo, não faça esse medo te prender. E você, Fernanda? Sair da fisioterapia para empreender também, junto com uma companhia de Laser & Co. E não nos hospitais. Então, o que eu acho assim bem desafiador é trabalhar com a autoestima. A gente conseguir entregar excelentes resultados, isso me motiva a cada dia para a gente fazer um belo trabalho, que é isso que a gente está fazendo aqui em Caruaru, com a Laser & Co. As pessoas saem satisfeitas? Muito. Que bom. Gente, a gente está encerrando nosso podcast. É o podcast Mulheres de Negócios. Ele vem para atender a política, ele vem para atender finanças, empreendedorismo. A gente fala sobre tudo, sobre os desafios, as dificuldades. Mulheres de Negócios é um podcast na CBN Caruaru, do grupo Asa Branca, sob a produção de Juliene Araújo e Adre, está aí do nosso lado na produção. E nos vemos no próximo episódio.